Resumo do capítulo 39 do livro Orientação da Criança, com o título A Vontade, um fator de êxito. Vontade significa uma força interior que nos impulsiona a fazer algo. A vontade é um poder que atua nos filhos dos homens para obediência ou desobediência a Deus. A criança deve entender o poder dessa vontade. Essa vontade é a força para a tomada de decisão ou escolha. Como ter êxito nas escolhas? Nós teremos êxito nas escolhas quando nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Por isso é função de cada ser humano, pai, mãe, professor, colocar a vontade da criança sob o domínio da vontade de Deus. Em Isaías 24:25 fala: escolha hoje a quem vai servir, submetendo a vontade a Deus. Nada poderá forçar a praticar o mal. E ela tem um recado para pai, mãe e professor. Pai, mãe e professor devem ensinar a criança a ter autocontrole e não reter a vontade da criança a uma autoridade absoluta. Então, nós temos a função de ensinar a criança a ter autocontrole e essa, não reter a vontade da criança com uma autoridade absoluta. Este livro nos ensina a nós mesmos, pais, mães, professores, a primeiro nos controlar e depois controlarmos a criança. Porque se nós não temos autocontrole, como nós vamos ensinar uma criança que está em fase de desenvolvimento a ter autocontrole? Eu estava lendo uma pesquisa e diz que a criança, até os 7 anos, ela está num estado de hipnose. É como se ela estivesse só absorvendo tudo. Então, tudo que ela observa, que ela vê, vive, ela vai alimentando o cérebro dela. É como se ela fosse um computador, um pendrive vazio, e ele vai se enchendo. Então, tudo que ela observa até os 7 anos é como se ela estivesse num sono e ela vai adquirindo informações. Então, nós temos que ter o cuidado de nos comportarmos adequadamente diante dos nossos filhos. Por isso, nós precisamos, primeiro, trabalhar esse autocontrole em nós. Mas aqui, continuando o estudo do livro, ela dá uns passos para que a gente ensine a criança a ter autocontrole. Ela diz que a criança não deve enfraquecer, mas orientar a vontade da criança. Acho que está mais aqui, ó. Não enfraquecer, mas dirigir, orientar a vontade da criança. Como fazer isso? Tratando a criança com sabedoria, como um tesouro sagrado, que não há desperdiçar, e tratai-a com sabedoria, antes mediante preceito e verdadeiro exemplo. Preceito é a explicação e o verdadeiro exemplo são as nossas atitudes. Mudai-a sabiamente, até que a criança chegue aos anos em que será responsável por si mesma. Por mais que pareça complicado agora, que ela não entenda, mas quando ela crescer, ela vai relembrar de todos os ensinamentos que os pais deram para ela. Ela diz também que as crianças devem ser guiadas, não esmagadas. Dirigir o desenvolvimento da criança, sem estorvá-lo por meio de um governo indevido. Deve ser objetivo de estudo tanto por parte do pai como do professor. Guiar, não esmagar. Ela diz que regras excessivas são tão ruins quanto a falta delas. O esforço para se quebrar a vontade da criança é um erro terrível aqui, ó. O esforço para se quebrar a vontade da criança é um erro terrível. Os espíritos são constituídos diferentemente, conquanto a força possa conseguir uma submissão aparente. Com muitas crianças, o resultado é uma das mais decididas rebelião do coração. Ela fala que a gente deve modelar a vontade da criança, a gente deve tornar a obediência mais fácil possível. A gente deve influenciá-lo com a razão, não pela emoção. Nós não devemos agir com emoção, com raiva naquele momento, mas com sabedoria. Ele continua dizendo os passos para que a gente ensine a criança a ter autocontrole, e eu também acredito que serve para nós. Nós devemos guiar, nunca forçar. Permitir que os filhos, sob o vosso governo, tenham uma individualidade, como vós mesmos. Sempre procura guiá-los, nunca forçá-los. Ela diz que nós somos diferentes. Seus filhos não são iguais aos seus vizinhos, aos irmãos, e nem igual a você. Pode ser sim parecido, mas nós somos diferentes, como cada um é diferente
um do outro. O exercício da vontade fortalece o espírito. Isso aqui é bem interessante, eu vou ler. Uma criança pode ser ensinada de maneira a não ter vontade própria. Sua individualidade pode emergir na da pessoa a que lhe dirige o ensino. Sua vontade, para todos os intentos e desígnios, está sujeita à de seu mestre. As crianças assim educadas serão sempre deficientes em energia moral e responsabilidade como indivíduos. Isso aqui é muito importante. Quando a criança não tem o poder da vontade, ela tem dificuldade de se relacionar no futuro. Ela não vai saber escolher e tomar decisões corretas, porque outra pessoa, quando ela era criança, decidiu por ela, não deixou ela expor sua vontade. Continuando aqui, ó. Não foram ensinadas a agir movidas pela razão e por princípios. Sua vontade foi controlada por outros e a mente não foi chamada a expandir-se e fortalecer-se pelo exercício. E aqui ela diz que quando há um choque de vontades, quando o seu filho é tão parecido com você, com sua natureza, que você não sabe o que fazer, neste momento você precisa tomar uma atitude como adulto, porque você é o adulto. Então ela está agindo da forma como você já agiu ou age muitas vezes. Então você, como adulto, tem que parar, ter sabedoria, orar e fazer com que ela entenda que você é o domínio, que você é o controle. Mas para isso você não deve gritar, bater, não, você deve se controlar e falar com seriedade, mas também com amor, demonstrar amor nas suas ações, nas suas palavras e no seu olhar. Deve ser levada a ceder sob a orientação do pai experiente. Você deve controlar as palavras, controlar o tom de voz, não desafiar a criança, porque você é o adulto, você mantém o controle e você não deve se alterar. Agora aqui eu quero ler um pedacinho que fala sobre oração. A mãe deve reconhecer que Deus é seu ajudador, que o amor é o seu êxito, seu poder. Se for sábia cristã, não tentará forçar a criança à submissão. Orará, e ao orar, terá consciência de uma renovação da vida espiritual em si mesma, e verá ao mesmo tempo que o poder que está operando nela opera também no filho. E a criança, em vez de ser compelida, é guiada a se tornar mais dócil e ganha a batalha. Todo pensamento bondoso, toda ação paciente, toda palavra de sábia restrição são como maçãs de ouro em salvas de prata. A mãe alcançou uma vitória tão preciosa que a linguagem não pôde exprimir. Alcançou renovada luz e crescente experiência. A luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. João 1,19. Submeteu-lhe à vontade, a paz depois da tempestade, como o brilho do sol depois da chuva. Então, em muitos casos, só vai resolver com a oração e a paciência. Os pais devem manter sentimentos juvenis. Nessa parte aqui, ela fala que os pais devem ser felizes em casa. Em casa deve ser um lugar que a criança se sinta bem, que ela queira estar ali, porque ali há a felicidade, a alegria. Muitos poucos reconhecem a importância de conservar, tanto quanto possível, seus sentimentos juvenis e não se tornarem de natureza áspera e antipática. Deus se agradaria de ver os pais misturarem a graciosa simplicidade da criança com a força, a sabedoria e a maturidade de homens e mulheres. Muitos nunca tiveram uma infância genuína. Jamais aproveitaram a liberdade, a simplicidade, a frescura da vida que desabrochava. Eram repreendidos e repelidos, reprovados e espancados, até que a inocência e a franqueza confiante da criança foi trocada pelo medo, pela inveja, pelo ciúme, pela falsidade. Tais pessoas raramente têm as características que tornarão feliz a infância de seus queridos. Então, se os pais já foram criados assim, com essa forma de brutalidade, eles não conseguem passar para os filhos também essa felicidade. Mas há uma esperança por meio do Espírito Santo, nós pedindo a Deus que o Espírito Santo nos transforme, que a gente entenda que ali tem uma criança, não tem um adulto, que ela precisa desse amor materno e paterno. Um grande erro. Um grande erro é cometido quando as rédeas do domínio são colocadas nas mãos da criança e lhe é permitido ter o governo e domínio do lar.
E isso dá indevida direção a esta coisa maravilhosa que é o poder da vontade. Mas isso tem sido e continuará a ser feito porque os pais e mães estão cegos no discernimento e no cálculo. E aqui ela fala que uma mãe que capitulou ante o filho que chorava. Há situações em que a gente fica alimentando situações que o filho se comporta, né? A criança é muito sábia e às vezes a gente fica alimentando o sentimento dela. Aqui nesse tópico ela fala que o menino chorava quando o pai saía, quando o pai não estava em casa e a mãe alimentava isso. Não, a mãe tem que ter a sabedoria para ensinar a criança que o pai precisa se ausentar para trabalhar. A vida infeliz da criança é estragada. Toda criança que não é disciplinada cuidadosamente com oração, observe, ela tem que ser disciplinada cuidadosamente com oração. Essa criança será infeliz nesse tempo de prova e formará tão desagradáveis traços de caráter que o Senhor não a poderá unir à sua família no céu. Durante toda a vida da criança estragada, há um fardo muito grande a ser levado. Nas provas, nos desapontamentos, nas tentações, ela seguirá sua vontade disciplinada e mal dirigida. As crianças, a quem se permite seguir seu próprio rumo, não são felizes. O coração não domado não tem em si os elementos do descanso e contentamento. O espírito e o coração devem ser disciplinados e postos sob a devida restrição, a fim de que o caráter se harmonize com as sábias leis que governam nosso ser. Inquietação e descontentamento são os frutos da condescendência e do egoísmo. Então, as crianças devem ser, sim, dirigidas com sabedoria e com amor. As tristes provas que se demonstram tão perigosas para a prosperidade da igreja e que fazem com que o descrente tropece e se desvie com dúvidas e insatisfação, geralmente provém de um espírito não domado e rebelde, fruto da condescendência paterna na distante juventude. Quantas vidas têm sido arruinadas, quantos crimes são cometidos sob a influência de um acesso repentino que bem poderia ter sido cortado na infância, quando a mente era suscetível, quando o coração era facilmente influenciado pelo direito e estava sujeito à vontade de uma mãe amorável. O preparo deficiente da criança é o fundamento de uma vasta soma de miséria moral. Então a gente precisa tratar a criança como criança, mas de forma que ela siga princípios. Porém, primeiramente, o pai e a mãe, o professor também, devem estar preparados para isso. Como a gente deve fazer isso? Você deve ter uma linguagem positiva. Tem muitos livros, tem alguns livros falando sobre a linguagem positiva, uma linguagem não violenta. É uma linguagem que você não precisa reclamar ou xingar seu filho. Você tem que dizer o que você está sentindo e também esperar ouvir o que a criança está sentindo. Respeitar a criança como ser humano, como um ser criado por Deus. Você deve ser claro no que você quer e nos seus objetivos. Deve escutar a criança sem julgamentos. Deve ter uma atenção plena. Deve ter empatia. Se coloque no lugar dela. Como ela é uma criança. Porque ela não tem o conhecimento que nós adultos temos. Deixa a criança falar, deixa a criança respirar e agir, e não haja no automático, com agressividade. Seja gentil e firme. Reconheça e ensine os sentimentos. Respeite, encoraje e desenvolva os pensamentos críticos da criança, podendo fazer perguntas para que ela possa refletir e ter uma compreensão melhor. Tenha firmeza, afeto e empatia. Coloque limites e estabeleça diálogos. Eu espero você no próximo capítulo, que será demonstrar os princípios cristãos.